Guerras, revoltas, conflitos regionais e impactos na cultura. Essas foram uma das consequências da Guerra Fria, que gerou o medo da bomba atômica, um clima de ansiedade e questionamento das instituições estabelecidas. Com isso, houve o surgimento da contracultura, que foi um movimento social e cultural que tinha o objetivo de conseguir a liberdade e autenticidade. Lutavam pela consciência ambiental, pela busca de inovação e experimentação, e além disso buscavam mudanças sociais. Um grande exemplo de um grupo da contracultura é o Beatniks, que era um grupo de jovens artistas e intelectuais que surgiram nos anos 50. Receberam o nome de Movimento Beat, ou ainda Geração Beat, o grupo de jovens intelectuais americanos que, entre meados das décadas de 40 e 50 do século XX, eles já estavam meio cansados, sabe, da monotonia e da vida ordenada, da idolatria, da vida suburbana, sabe, da América do pós-guerra. Aí o que eles resolveram? Em meio à inspiração do ambiente ali da época, né, permeado pelo que estava no ápice da cultura, o jazz, as drogas, o sexo, o livre e o conceito de pé na estrada, sabe? Para a exploração mesmo das terras americanas, fazerem a própria revolução cultural através da literatura. Os beatniks, eles tinham como uma meta construir uma literatura que estivesse um pouco mais próxima da realidade, uma poesia mais urbana e um estilo de escrever exclusivo, diferente de qualquer outro já criado. Assim, o nome, que identificava um novo controverso movimento literário, de acordo com os críticos e estudiosos, fazia referência à influência direta do jazz, a principal fonte de gírias e novos termos que alimentavam o mundo da contracultura à época. A partir dessa influência, cunhou-se o termo beatnik, que unia a expressão beat, que somada ao sufixo nik, uma referência ao pioneiro satélite soviético Sputnik, lançado em 1957. Dessa combinação surgiu esse termo beatnik, e considerou um novo marco inicial do movimento um recital gratuito ocorrido na Sixth Gallery, localizada próxima aos guetos da cidade de São Francisco. Entre o público presente haviam negros, latinos e imigrantes, e os poemas eram de cunho político e contestador, com relação aos acontecimentos da época, resumidamente do pós-guerra ali. O evento inicial contribuiu para que as sessões similares se sucedessem. O contexto político e social no Zewa da época da Guerra Fria, no entanto, era bastante repressor, sabe? Bem conservador no geral, o que foi um obstáculo muito difícil para o movimento e seus autores. A censura passou a perseguir e proibir diversas obras que eram taxadas de subversivas e levadas aos cortes para que se processassem seus autores. Autores exatamente como aqui no país, né? Ocorreu durante a ditadura militar. As principais pautas dos beatniks eram a busca pela liberdade pessoal, a valorização da arte e da expressão individual, a crítica à sociedade de consumo e ao conformismo, a valorização da cultura marginal e boêmia, a defesa da diversidade e da tolerância e o envolvimento em movimentos sociais e políticos. Os beatniks não surgiram do nada. Eles foram uma galera que se juntou a partir de um cenário cultural e social específico. Muitos desses caras eram jovens que estavam meio cansados da vibe conservadora dos anos 50. A pressão para se conformar com o estilo de vida meio certinho naquela época. Então, eles começaram a se reunir em bares, cafés e livrarias, trocando ideias, poemas, músicas e se expressando de forma mais livre e autêntica. Assim, foram meio que formando um movimento, um grupo de pessoas que compartilhavam da mesma vontade de desafiar as convenções sociais e buscar novas formas de pensar e viver. E aí surgiu essa vibe bem característica dos beatniks, espalhando pelas ruas e influenciando muita gente com seu jeito único de ser. Bom, o grupo Beats era um grupo totalmente diversificado de artistas, escritores, poetas e músicos. Então, eles tinham influência em várias áreas, tanto na cultura, na literatura e na música. A literatura, os Beatniks desafiaram as convicções literárias da época, optando por uma escrita mais próxima da realidade e da experiência pessoal. Eles criaram obras que exploravam a busca espiritual, a liberdade sexual e a alienação social. Os Beatniks eram considerados rebeldes, porque eles se opuseram contra a sociedade conservadora dos anos 50, questionando a conformidade, a moralidade e a autoridade. Os Beatniks também tinham a ideia central de liberdade na estrada. Eles gostavam de viajar, explorar e buscavam experiências autênticas. O livro Outer Road, de Jack Kerouac, é um exemplo de liberdade e aventura. Atualmente, o grupo Beatniks ainda inspira artistas e escritores a desafiarem status, que é a busca de uma expressão mais autêntica e livre. Sua atitude de rebeldia e busca por liberdade de pensamentos resultou em um mundo cada vez mais controlado e padronizado. Ainda hoje, o legado dos Beatniks nos lembra da importância de mantermos viva a chama da criatividade, da individualidade e da resistência.